Bem, pessoal, comecei a perder a audição de outro ouvido, né? O que pode ser isso? Isso é uma coisa grave, isso é uma coisa séria, né? O que eu faço para saber realmente do que se trata, né? E que médico eu procuro? Vamos lá para vocês entenderem, porque vira e mexe chega aqui no canal pessoas com perda auditiva e muito preocupadas de ter um tumor cerebral, um neurinoma, né? E o que é que eu costumo explicar? Redução da audição é algo que vai acontecer com todos nós no processo de envelhecimento. Então, o primeiro fator mais importante é quando isso aconteceu, qual a sua idade, né? Pessoas mais idosas têm no processo de envelhecimento uma perda auditiva que às vezes acontece, a gente vai fazer toda a avaliação para ver, compromete, não compromete, precisa de uma avaliação mais específica. Normalmente a audiometria consegue ser o exame inicial que a gente faz a avaliação. Lembrando, né, existem situações que isso acontece de forma aguda, a gente fica mais preocupado. Perdeu de forma aguda, né, tem algumas infecções até virais ou até tumorais comprimindo o nervo que pode dar isso. Então, realmente, nossa preocupação aumenta quando acontece nesse cenário. Existem, às vezes, pacientes mais jovens que têm perda auditiva, que também a gente vai ficar preocupado. Existem tumores, por exemplo, o neurinoma, que é no meu dia a dia de neurocirurgião, então a gente tem uma certa diferença no nosso público, porque chega para mim pacientes que têm perda auditiva, normalmente como causa tumoral, né? Que a história normalmente é perda auditiva progressiva, mais jovem do que era esperado, e o paciente nota isso, muitas vezes associado com zumbido, e essa combinação, dentro do contexto da evolução, da idade do paciente do exame físico, a gente suspeita e faz exame de imagem para fechar o diagnóstico. Normalmente, os pacientes com perda auditiva, eles vão ganhar um pedido de exame de audiometria, que a gente vai ver qual o grau dessa perda auditiva, está tendo mesmo, não está tendo, né? Junto com isso, o exame de ressonância. O exame de ressonância é o exame de imagem anatômico. Então, a gente consegue excluir uma série de doenças e alterações que vão dar essa perda auditiva. E muitas vezes, no seu exame clínico, na sua história, a gente não consegue excluir essas causas só ouvindo o paciente examinando. Por isso o exame de imagem é tão importante. Júlio, pode ser a tomografia também? A tomografia não é um exame tão adequado. O exame de ressonância é o exame mais adequado, porque a gente consegue ver em melhor detalhes as alterações tumorais, as alterações do encéfalo. Por isso que é tão importante você fazer essa avaliação com o seu médico para ele ver se pede ou não o exame e fazer todo esse contexto individual seu, porque cada caso é um caso, né? Quando a gente fala paciente de perda auditiva, vai ter todo esse contexto, idade, como foi, qual foi a evolução, como é que está o exame clínico do paciente, ele tem alguma outra coisa, tem tontura associada, tem zumbido, para aí sim a gente fechar o diagnóstico e fazer o tratamento, tá bem? Sendo neurinoma, sendo tumor, a gente vai ver, precisa de cirurgia, precisa de radiocirurgia ou vai ser apenas segmento. Depende do tamanho, taxa de crescimento, uma série de aspectos, localização e os sintomas do paciente. Espero que tenha ajudado.